O endurecimento do coração de Faraó. Robert Raymond. Trecho da Teologia Sistemática. Durante os eventos que conduziram ao êxodo do Egito, Deus retratou a si próprio como aquele que fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Êxodo 4, versículo 11. Ele ainda dispôs cada detalhe do evento do êxodo para realçar a grande verdade salvífica de que é Ele, absolutamente, quem tem que tomar a iniciativa e salvar seu povo escolhido, para que esse seja salvo, pois que tal povo era absolutamente incapaz de salvar a si mesmo. Ao longo de seu diálogo com Moisés antes do êxodo de Israel do Egito, Deus declarou que endureceria o coração de Faraó no decorrer do curso das 10 pragas, precisamente para ver o lema Ram a fim de, em Êxodo 10, versículo 1, Êxodo 11, versículo 9, multiplicar seus sinais de maneira que pudesse colocar seu soberano poder na mais arrojada libertação possível, a fim de que ambos, Egito e Israel, aprendessem que ele é Deus. Essa repetida demonstração do poder soberano desse informa-nos o texto de Êxodo 3, versículo 14. Deus efetuou por meio de seu repetido endurecimento do coração de Faraó, para alegar que a atividade de endurecimento por Deus nessa narrativa deve ser vista somente como um endurecimento reacionário, condicional e judicial, em vez de um endurecimento mais definitivo, discriminador e distinguidor. Alguns teólogos argumentam que Deus endureceu o coração de Faraó somente depois de Faraó já ter endurecido seu próprio coração. Entretanto, uma cuidadosa avaliação dos dados bíblicos demonstrará que nada há no contexto inteiro de Êxodo que sugira que essa é a melhor abordagem a tal trus interpretum. Inquestionavelmente, é verdade que Faraó já possuía um coração de pecador antes da ocorrência. E também é verdade que somos informados 3 vezes de que Faraó endureceu seu coração. Porém, esses fatos sozinhos não nos requerem que devemos dizer que Faraó necessariamente teria endurecido o coração contra Israel depois do primeiro confronto. Êxodo, capítulo 7, de 6 a 13. Ele poderia, com igual facilidade e prontidão, na providência de Deus, haver sido convencido pelo primeiro confronto de que a melhor sabedoria ditava que deixasse Israel ir. Um exame cuidadoso do texto bíblico revelará não apenas que é dito que Deus endureceu o coração de Faraó, mas também que por 2 vezes Deus declarou a Moisés, ainda antes da série de confrontações entre esse e Faraó começar, que endureceria o coração de Faraó, e por este meio multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo 4, versículo 21. Êxodo 7, versículo 3. Então, na primeira vez em que se diz que o coração de Faraó era duro, o texto declara explicitamente que se deu assim, como o Senhor tinha falado. Êxodo 7, versículo 13. Indicando claramente que a dureza do coração de Faraó sucedeu devido à prévia promessa de Deus de o endurecer. E a primeira vez que se diz que Faraó endureceu seu coração. Mais uma vez somos informados que assim aconteceu como o Senhor tinha dito. Capítulo 8, versículo 15. Veja ainda, capítulo 8, versículo 19, capítulo 9, versículo 12 e 35. Mais tarde, em Romanos 9, Paulo declararia que nessa atividade de endurecimento, Deus estava meramente exercendo seu soberano direito enquanto oleiro para fazer com que é seu, conforme lhe aprovesse. Romanos 9, versículo 17. Romanos 18, versículo 21. Com efeito, no contexto do Êxodo, Deus declarou a Faraó que a razão por trás de ele levantar Faraó e o colocar no trono do Egito, ou preservá-lo no trono, como alguns tradutores interpretam o hebraico, foi para mostrar seu poder através dele e para proclamar o nome dele, Deus, por toda a terra. Êxodo 9, versículo 16. Veja também Romanos 9, versículo 17. Tanto por Êxodo quanto por Romanos, fica patente que Faraó e o Egito estavam à disposição de um soberano absoluto. Em Romanos 9, em virtude dos altos privilégios de Israel como povo de Deus, do AT,
e ainda do ponto atingido por Deus na preparação deles para a vinda do Messias, Paulo aborda a anomalia da rejeição oficial de Cristo por aquele. Ele trata dessa questão nesse ponto, por dois motivos. Primeiro, ele está ciente de que, se a justificação é pela fé somente, como ele havia argumentado anteriormente, com a raça sendo irrelevante, poder-se-ia perguntar: o que é feito então das promessas todas que Deus fez a Israel enquanto nação? Não têm elas se provado ineficazes? Ele sabe que, se não puder responder tal pergunta, a integridade da palavra de Deus será posta em dúvida, ao menos nas mentes de alguns. Isso, por sua vez, levanta a segunda possível pergunta: se as promessas de Deus se provaram ineficazes para Israel, que segurança tem um cristão de que aquelas promessas divinas implícitas na grande teologia de Romanos 3, versículo 8, e feitas para ele não se provarão ineficazes no final? Consequentemente, ele aborda a questão da incredulidade de Israel. Em uma frase, sua explicação é esta: as promessas de Deus a Israel não falharam, porque Deus nunca prometeu salvar a todo israelita. Antes, Deus prometeu salvar o verdadeiro Israel eleito dentro de Israel. Romanos 9, versículo 6. Ele prova isso sublinhando o fato de que desde o início nem toda semente natural de Abraão era considerado por Deus como filho de Abraão. Por exclusão, Ismael não foi o filho da promessa, e isso pelo arranjo divino eletivo soberano. Ora, poucos judeus nos dias de Paulo teriam tido muita dificuldade com a exclusão de Ismael no gracioso concerto de Deus. Contudo, alguém poderia ter insistido à guisa de argumento que a rejeição de Ismael como filho de Abraão foi devido ao fato de que, conquanto fosse a semente de Abraão, ele era igualmente o filho de Agar, a serva, e não o filho de Sara, e ao fato de que Deus sabia que ele perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Gálatas 4, versículo 29. Vide Gênesis 21, versículo 9, Salmos 83, versículo 5 ao 6. Em outras palavras, poder-se-ia afirmar, Deus fez distinção entre Isaque e Ismael, não por causa de uma eleição divina soberana do primeiro, mas porque eles tinham duas mães terrenas diferentes e ainda devido à subsequente hostilidade de Ismael, divinamente prevista para com Isaque. O fato de duas mães é suficientemente verdadeiro, e tal fato deveras não estar destituído de alguma significância figurada, como o próprio Paulo argumenta em Gálatas 4, versículo 21 ao 31. Mas Paulo percebe de maneira clara que o princípio operativo na seleção de Isaque em detrimento de Israel é o da discriminação divina soberana e não aquele fundado em circunstâncias humanas. Para que seu leitor não perca de vista o princípio eletivo que governou a escolha de Isaque e todo o restante dos salvos, Paulo fortalece sua posição passando à consideração do caso de Jacó e Esaú. Aqui não havia duas mães, tinham eles um pai, Isaque, e uma mãe, Rebeca. E, na verdade, ambos os meninos eram gêmeos, sendo mesmo Esaú mais velho como Ismael antes dele, e, assim, aquele a quem normalmente seria mostrado o tratamento preferencial reservado ao filho primogênito. De mais a mais, a discriminação divina foi prévia ao nascimento deles, antes de qualquer um dos dois haver feito bem ou mal. Note Romanos 9, versículo 11 ao 13. Porque não tendes ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Fica claro que Paulo, ambas eleição, amei a Jacó, e reprovação, odiei a Esaú, devem ter sua origem identificada no soberano decreto divino de discriminação entre os homens. Como Romanos 9, 13 é uma situação de Malaquias, versículo 1, de 2 a 3, o qual foi escrito no final da história canônica do AT, o teólogo arminiano sustenta que aqui a eleição de Jacó e a rejeição de Esaú, ambas por Deus, são tratamentos dados a nações e devem ter sua origem identificada na presciência de Deus quanto à existência pecaminosa de Edom e o tratamento histórico depreciativo de Israel.
Ezequiel 35, 5. Porém, pelas três razões subsequentes, tal interpretação introduz elementos do mérito humano, elemento estranho ao argumento inteiro de Paulo em Romanos 9, e que distorce totalmente o ponto central. O contexto de Malaquias é contrário a isso. O que o profeta está querendo dizer é justamente que, depois da eleição de Jacó por Deus no lugar de Esaú, Deus continuou a amar Jacó. A despeito da história de Jacó, Israel, ser similar de Esaú, Edom, até onde diz respeito à sua fidelidade pactual e a rejeitar Esaú em virtude da impiedade desse. Introduzindo o pensamento de Paulo aqui, no menor grau que seja, a noção de mérito ou demérito humano como a base para as relações de Deus como gêneros é ignorar a óbvia afirmação dele, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela. Introduzindo o pensamento de Paulo, aqui a noção de mérito ou demérito humano como a base de relações de Deus com Jacó e Esaú, é igualmente tornar supérflua e irrelevante a seguinte objeção antecipada ao argumento de Paulo, a qual ele captou nas perguntas: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Ninguém sequer pensaria em acusar a Deus de injustiça se ele tivesse relacionado com Jacó e Esaú, tendo por base estritamente o mérito ou demérito humano. Porém, é precisamente porque Paulo havia declarado que Deus se relacionou com os gêmeos baseado não em mérito humano, mas exclusivamente em conformidade com seu próprio propósito eletivo, que se adiantou à questão: por que isso não torna a Deus injusto e arbitrariamente autoritário? É de se duvidar que um arminiano alguma vez encarará a pergunta que Paulo se antecipa aqui, simplesmente pelo fato de a doutrina arminiana da eleição estar fundada na presciência divina da fé e boas obras dos homens. Somente o calvinista que insiste que Deus, para o louvor de sua gloriosa graça, se relaciona com os eleitos, de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou causa. CFW 3 a 5. É quem enfrentará essa acusação específica de que Deus é injusto. Também aprendemos por Romanos 9, de 11 a 13, que um princípio eletivo no propósito eterno de Deus serve a um princípio graça que governa toda a autêntica salvação e só é compatível com esse. Observe a expressão de Paulo: para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui vemos o nexo entre a graça e o propósito eletivo divinos, exibidos de modo dramático na discriminação que Deus fez entre Jacó e Esaú. Discriminação que, nota Paulo, ocorreu não tendo eles ainda mepo, que quer dizer nascido, nem tendo feito bem ou mal. Veja Gênesis 25, 22 a 23. Paulo então explica o porquê da discriminação divina com estas palavras: não por causa 10 obras, mas por aquele que chama para a salvação. Romanos 9, versículo 12. Isso equivale a dizer não segundo as obras, mas de acordo com a graça que elege. Paulo ensina aqui que o propósito eletivo de Deus não é como o paganismo, uma sina cega e indecifrável, a qual é um mistério impessoal pairando mesmo acima dos deuses, mas sim que ele serve ao inteligível propósito de trazer à luz o caráter gratuito da graça. Na verdade, Paulo mais tarde faz referência à eleição da graça, Romanos 11, versículo 5. O resultado final de tudo significa exatamente isso. Se a eleição incondicional, então graça. Se nenhuma eleição incondicional, então nenhuma graça. Dito de outra maneira, dizer graça soberana é realmente expressar uma redundância, visto que se absolutamente gracioso para uma criatura desmerecedora daquela, exige que Deus seja soberano em sua exibição distributiva dela. Em Romanos 9, versículo 15 ao 18, e Romanos 9, do 20 ao 23, Paulo responde às duas objeções a seu ensino sobre a eleição divina, que ele estrutura em forma de perguntas. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? 9 a 14.
a questão da justiça ou equidade divina, e b. Por que se ele queixa ele ainda? Pois, quem resiste à sua vontade? 9:19. Ara. A questão da liberdade humana. Em resposta a ambas as objeções, ele simplesmente apela ao direito absoluto e soberano de Deus fazer com o homem como bem quiser, a fim de alcançar seus próprios fins santos. Em Romanos 9, do 15 ao 18, em resposta à primeira pergunta, aquela sobre a justiça ou equidade divina, contrastando Moisés, o exemplo que ele dá do homem eleito em cujo proveito Deus havia soberanamente determinado mostrar sua misericórdia. Versículo 15, vide ainda, versículo 23. E Faraó, o exemplo do não eleito, a quem Deus tinha soberanamente determinado levantar para Rópos, exibir seu poder por meio daquele e anunciar seu nome em toda a terra. Versículo 17. Veja também versículo 22. Paulo primeiro declara: a mercê salvífica não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. 9:16, NVI. Por esse comentário, Paulo deixa claro que os procedimentos salvíficos de Deus com os homens estão baseados em considerações eletivas e decretivas sem levar em conta o querer ou agir humanos. Vide ainda Jó, capítulo 1, versículo 13. Então Paulo conclui: de modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem ele quer, versículo 18, respondendo à pergunta respeitante à justiça divina em vista da atividade eletiva e reprovativa de Deus, veja 9, do 11 ao 13, com um apelo sem rodeios ao soberano direito de Deus de fazer com homens e mulheres conforme lhe apraza, para que possa exibir a verdade de que todo bem espiritual no homem é fruto apenas da graça divina. Então, em Romanos 9, do 20 a 23, respondendo à segunda pergunta, aquela sobre a liberdade humana, depois de sua repreensão, quem é o homem para criticar Deus? Paulo emprega a familiar metáfora vetotestamentária do oleiro do barro. Veja Isaías 29 a 16, 45, versículo 9, capítulo 64, versículo 8. E Jeremias 18, 6. E pergunta: não terá ele, o oleiro, o direito de usar o mesmo barro? A humanidade considerada genericamente para fazer um belo objeto de ornamentação e um outro de uso corrente? Paulo naturalmente espera uma resposta afirmativa a tal pergunta retórica. Ele está ensinando que o oleiro soberanamente faz ambos os tipos de vasos. E 2. Que ele faz os dois do mesmo barro. A metáfora dá a entender claramente que a determinação da natureza e finalidade de um dado vaso, seja para uso nobre ou para uso comum, é o direito soberano do oleiro, sem qualquer consideração para com a condição anterior do barro. Isso sugere, por seu turno, que Deus soberanamente determinou a natureza e finalidade tanto do eleito quanto do não eleito, com o fito de levar a cabo seus próprios fins santos. Desconsiderando qualquer condição prévia que possa ou não possa ser inerente naqueles, veja de novo 9, do 11 ao 13. Em minha opinião, Provérbios 16, versículo 4, expressa com competência a intenção da metáfora. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. De modo que aqui Paulo simplesmente apela outra vez ao soberano direito de Deus de fazer com homens e mulheres conforme for do seu agrado, a fim de realizar seus próprios fins santos. E Paulo registra seu apelo à soberania de Deus sem reserva, mesmo entendendo plenamente que um homem que não compreende as profundezas da sabedoria divina, nem as riquezas da eleição, que quer viver somente em sua crença na não arbitrariedade de suas próprias obras e moralidade, só pode ver a arbitrariedade na liberdade soberana de Deus. Tal aspecto da metáfora do oleiro põe ênfase, pois, na vontade divina como a causa única, definitiva e determinante para a distinção entre eleito e não eleito. Em suma, a palavra de Deus não falhou com respeito a Israel, argumenta Paulo, visto que os procedimentos de Deus para com os homens não são, em última análise, determinados por qualquer coisa que eles façam, mas sim pelo próprio propósito discriminador de Deus. Portanto, os cristãos também podem ficar seguros de que, havendo Deus posto neles seu amor desde a eternidade, toda por seu soberano arranjo propositado,
nada será capaz de separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 28 ao 39. Para muita gente, mesmo cristãos, esse ensino levanta a questão da arbitrariedade em Deus. Até Gerhard dos Vos, comentando Romanos 9, 11 a 13, reconhece o risco de expor a soberania divina à acusação de arbitrariedade, que Paulo estava disposto a correr para ressaltar o fato de que a eleição graciosa de Jacó e a correspondente reprovação de Esaú foi decidida antes, aliás, eternamente antes do nascimento dos irmãos, antes qualquer um dos dois haver feito bem ou mal. Os teólogos arminianos poupariam os leitores de Vos das palavras o risco de, e simplesmente declarariam que o entendimento reformado da eleição deveras expõe Deus à acusação de arbitrariedade em suas relações com os homens. O que se pode dizer em resposta a essa acusação? O entendimento reformado da eleição, o qual insistiremos, é igualmente o entendimento paulino da eleição. Imputa arbitrariedade a Deus quando afirma que esse discriminou entre homem e homem antes de eles nascerem. Não é o que Paulo diz? Completamente sem levar em conta quaisquer condições ou causas ou a ausência dessas neles. Não é isso que Paulo quer dizer com as frases, não por causa das obras, e não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Como diria Paulo, 9 ao 14, de maneira nenhuma. Os procedimentos de Deus para com os homens jamais são arbitrários. Se pelo termo arbitrário, os arminianos querem dizer escolher ou agir de um modo em um dado momento e de outro modo em outro, isto é, vacilante ou inconsistentemente, ou escolher ou agir sem levar em conta qualquer norma ou razão, em outras palavras, de maneira caprichosa. Os pensadores reformados negam que imputam a Deus semelhante comportamento. Eles insistem que Deus sempre age de uma forma congruente com sua prévia e estabelecida discriminação entre os homens, e que sua prévia e estabelecida discriminação entre os homens foi sabiamente determinada nos interesses do princípio graça. Vídeo Romanos 9, de 11 a 12, e Romanos 11, 5. Como Paulo reconhecia que o grau, por menor que fosse, a qual se permite ser o fator decisivo na recepção e desenvolvimento dos benefícios objetivos da graça para a transformação de um indivíduo, detrai na mesma proporção o monergismo da graça divina e a glória de Deus. Ele chama a atenção para a soberana discriminação entre homem e homem, feita por Deus, para colocar a ênfase apropriada na verdade que somente sua graça é a fonte de todo bem espiritual a ser achado no homem. O que significa justamente dizer que, se Deus escolheu o modo de que escolheu, na infinita profundidade das riquezas de sua sabedoria e ciência, 11:33, a fim de ser capaz de manifestar sua graça, 9 a 11, então ele não escolheu de maneira arbitrária ou caprichosa. Em outras palavras, a condição governante do motivo para a sua escolha do modo que escolheu não precisa estar na criatura. De fato, pela própria natureza do caso, a condição não podia estar na criatura. Se estivesse, a criatura seria o agente determinante na salvação e com isso se tornaria, para todos os efeitos, Deus. Se houve uma sábia razão em si mesmo para escolher o modo que escolheu, e houve, a saber, para que pudesse criar as condições para a exibição de sua graça como a sua fonte de todo o bem espiritual nos homens. Logo, ele não escolheu caprichosamente. Definitivamente, pode haver muitos outros motivos, ou seja, razões, para a eleição, desconhecidos e incognoscíveis a nós, é verdade. Contudo, como vos nos lembra, essa única razão nós conhecemos sim, e ao conhecê-la nós simultaneamente conhecemos que, sejam quais forem as outras razões existentes, elas nada têm a ver com qualquer condição meritória ética dos objetos da escolha de Deus. Paulo conclui seu discurso sobre predestinação dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Ainda por uma terceira razão fica claro que Deus não é a causa acusável do pecado e que o homem sozinho é responsável por seu pecado. Isso pode ser demonstrado por uma cuidadosa análise do significado e da condição necessária para a responsabilidade. Uma palavra que todo teólogo usa, mas cujo sentido muito poucos se dão ao trabalho de pensar muito em respeito. Como principal elemento da palavra sugere, responsabilidade refere-se à obrigação de alguém de dar uma resposta a uma prestação de contas das suas ações a um legislador. Para ilustrar,
Quando, em audiência de uma causa concernente a um acidente automobilístico envolvendo 2 carros, o juiz tenta determinar quem é o responsável, isto é, de qual dos 2 motoristas é a obrigação, oriunda de uma violação de trânsito, de prestar contas ao tribunal competente. Resumindo, um homem é o agente moral responsável se ele pode e é exigido a prestar contas a um legislador por toda e qualquer infração que cometa contra a lei imposta pelo segundo. Ter ele livre-arbítrio ou não, na acepção arminiana de tal termo, a liberdade de indiferença é irrelevante para a questão da responsabilidade. Insistir que sem livre-arbítrio um homem não pode ser legalmente tido por responsável por seus pecados falha completamente na apreciação do sentido da palavra. O livre-arbítrio nada tem a ver com a fixação da responsabilidade. O que torna uma pessoa responsável é se há sobre si um legislador que declarou que requererá que ela lhe preste contas por seus pensamentos, palavras e ações. Por isso, se o divino legislador determinou que requereria que todo ser humano prestasse conta a ele por seus pensamentos, palavras e ações, então todo ser humano é um agente responsável, seja ele livre no sentido arminiano ou não. Em outras palavras, longe de a soberania de Deus tornar impossível a responsabilidade humana, é justamente pelo fato de Deus ser o seu absoluto soberano que os homens são responsáveis diante dele. Se o Deus soberano determinou que todos os homens deverão responder a ele pelos pensamentos, palavras e ações, então essa determinação os faz responsáveis por seus pensamentos, palavras e ações. Um tratamento bíblico completo de todos os fundamentos da responsabilidade humana incluiria ainda a abordagem 1. Do conhecimento inato que o homem tem da lei de Deus e 2. Da doutrina do pecado original. Os homens são as causas acusáveis dos pecados que cometem se eles sabem fazer o bem, mas não fazem, ainda que incapazes de o fazer. Lucas 12, 47, Romanos 8, versículo 7. Deus também determinou que os homens são responsáveis pelo pecado de Adão pelo princípio da cabeça representante e da imputação legal. Romanos 5, do 12 ao 19. Está claro que o livre-arbítrio não é, em sentido algum, a pré-condição da responsabilidade para o pecado imputado. Só que os homens são responsáveis diante de Deus pelo pecado de Adão, ensina Paulo. Assim, na acepção arminiana, o livre-arbítrio não é a pré-condição necessária de uma responsabilidade do homem por seu pecado. Um legislador é a pré-condição necessária da responsabilidade. Pela análise acima da pré-condição da responsabilidade, deve ficar óbvio agora porque Deus não pode ser a causa acusável ou responsável do pecado. Os homens são responsáveis por seus pensamentos, palavras e ações porque há um legislador sobre eles que os chamará a prestar contas. Romanos 14, versículo 12. Porém, Deus não é responsável por seus pensamentos, palavras e ações porque não há nenhum legislador sobre ele diante de quem ele seja responsável. Contrário ao que alguns possam pensar, ele não é obrigado a guardar os 10 mandamentos como a criatura humana o é. Os 10 mandamentos são seus preceitos revelados para os homens. Aqueles não se aplicam a ele como a norma ética pela qual ele tem que viver. Ele não pode adorar outro Deus porque não há nenhum. Ele não pode desonrar seu pai e sua mãe porque ele não tem pai algum. Nesse momento não estamos considerando a encarnação. Ele não pode matar porque toda a vida é sua para fazer com ela segundo lhe aprouver. Ele não pode furtar porque tudo já lhe pertence. Ele não pode mentir porque sua natureza desaprova. Ele não pode cobiçar coisa alguma que não seja seu porque, de novo, tudo já é dele. E por ser o soberano absoluto sobre o universo, ele não pode ser chamado a prestar contas por um legislador mais supremo. Não há tal ser. Por nada que faça ou ordene a outrem fazer. Como ele é soberano, tudo que for que decrete e tudo que for que faça de acordo com seu decreto eterno é correto e direito justamente porque ele é o soberano absoluto. Ele decretou a horrível crucificação de Jesus? A Bíblia diz que sim. Então foi correto e direito o que ele fez. Ele predestinou alguns homens em Cristo antes da fundação do mundo para serem seus filhos, ao mesmo tempo que preordenou outros à desonra e à ira por seus pecados? A Bíblia diz que sim. Então foi correto e direito o que ele fez. Ele determinou que chamaria os homens à prestação de contas por suas transgressões contra ele? A Bíblia diz que sim. Então foi correto e direito
Deus nos considerar as causas acusáveis e responsáveis de nosso pecado.